Boa tarde. Greve nos bancos e talvez nos Correios. O Unesp Notícias desta quarta-feira, 19 de setembro, fala disso. Mas também traz informações para você que é pequeno agricultor. Pesquisador desenvolve sistemas que irrigam a plantação sem gastar muito dinheiro. E conheça um jeito diferente de aprender. A seca finalmente vai acabar. Neste momento, chove em vários pontos da região, inclusive em Bauru. E de acordo com o IPMET, a água pode voltar a cair hoje e nos próximos 2 dias. A cidade foi sacudida pelo vento hoje. Às 2 da tarde, os ventos chegaram a 55 km por hora. E com a estiagem de 63 dias, voou muita poeira. Os ventos de superfície são consequência da passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo, que finalmente traz chuva à região. Chove de moderado a forte em vários pontos do estado de São Paulo. O tempo fica instável pelo menos até sexta-feira e a temperatura tende a ficar mais amena. Bauru pode receber chuva a qualquer momento hoje e amanhã. A previsão de chuvas ao longo do dia até sexta-feira. A velocidade dos ventos agora é de 8 km por hora. A temperatura máxima hoje foi de 34 graus. Amanhã o tempo refresca e os termômetros caem a 30 graus em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima não deve passar dos 29. Para o pequeno agricultor, que ficou mais de 2 meses sem contar com uma gota de água do céu, irrigar a plantação faz toda a diferença. Aqui no interior de São Paulo, um pesquisador adaptou 3 sistemas de irrigação para que o produtor rural gaste menos e produza mais. As vacas leiteiras seguem silenciosas. É hora de pastar e elas estão famintas. Esse pasto verdinho é o resultado do encontro do seu Ademar e do professor Edmar. Ademar é o dono das vacas. Nunca arredou o pé da fazenda da família, onde produz leite. Já o professor Edmar fez carreira na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. No campo, eles têm muita experiência para trocar. Compartilham o que aprenderam em 65 anos de vida. Sim, eles têm a mesma idade e o mesmo entusiasmo com o sistema de irrigação, criado pelo professor Edmar e instalado no pasto do seu Ademar. O agricultor lembra como era antes da irrigação. Não tinha capim. Ele não brotava porque não tem água. Então aí não adiantava você adubar nada porque não tinha água. Então você perdia o adubo e o capim não aproveitava nada. A água que rega o pasto das vacas vem através de um sistema de irrigação adaptado para ser mais barato. Se fosse irrigar da forma convencional, seu Ademar gastaria R$20 mil. O sistema criado pelo professor Edmar custa 1/4 desse valor, apenas R$5 mil. A irrigação de baixo custo ainda tem soluções que facilitam o trabalho do pequeno agricultor. Para mim mudar a irrigação é só eu fechar um registro e abrir o outro. Se for para mim mudar encanamento, que nem tem em vários aí eu sozinho já não conseguiria. Aí eu ia precisar mão de obra, né? Que já ia encarecer bastante. Repare que o registro fica tampado. A preocupação também vale para o aspersor. É o mesmo usado para regar jardins. Aqui ele fica protegido por arame farpado para o gado não quebrar. A água que esguicha sobe de um riacho que corta a propriedade. Uma bomba faz o trabalho pesado. A necessidade aqui de uma potência, né, determinada pelo motor, que no caso é um motor elétrico, primeiro para vencer esse desnível, né, que dá aproximadamente 20 metros entre o manancial de água e a área irrigada. E chegando lá, essa água tem que estar pressurizada em outros 20, 25 metros para proporcionar a distribuição através dos aspersores. A bomba é o único gasto do seu Ademar com manutenção. O equipamento consome em torno de R$200 por mês de energia elétrica. É no sítio modelo da fazenda da Unesp que o professor Edmar espalha aos 4 cantos as suas descobertas.
Aqui na Fazenda Experimental dá para entender melhor o sistema de irrigação instalado na propriedade do seu Ademar. A água passa por esses tubos de PVC, é uma tubulação comum, a mesma utilizada na nossa casa. Por isso o custo desse sistema é tão mais em conta que um sistema convencional. Além da irrigação por aspersão, aqui é possível conhecer outros 2 sistemas de baixo custo, que foram apresentados a alunos de uma escola de São Paulo. A turma atenta viu como irrigar por sulcos. São essas veias abertas naturalmente durante o plantio. Para fazer a água chegar até os sulcos, o professor Edmar desenvolveu um esquema engenhoso. A boca de uma garrafa PET corre por dentro do cano, presa por um molinete, desses usados para pescar. O gargalo força o jato d'água a sair pelos furos. Observe a simplicidade do equipamento que nós vamos bloquear a água, que é a parte superior de uma garrafa PET de 2 litros, né? Que isso aí é muito interessante porque o agricultor se identifica muito com esse material descartável, né? A água cai direto na terra sem ter contato com a planta. Por isso esse tipo de irrigação aceita até água de esgoto. A sujeira que a terra absorve se transforma em adubo orgânico. O resultado é tão eficiente que o sistema de irrigação por sulcos poderia ser usado até para despoluir rios. Se nós imaginarmos uma sucessão de agricultores retirando uma água poluída, como essa que está demonstrado aqui, né, e devolvendo, através do processo de percolação, uma água filtrada, nós seríamos responsáveis pela despoluição desse manancial. Outro sistema de irrigação de baixo custo é feito por gotejamento, ideal para o cultivo de plantas que ficam distantes uma das outras. A água corre por mangueiras comuns e chega com a mesma vazão em cada raiz, por causa desses equipos. São os mesmos usados para pingar o soro em pacientes hospitalizados. São ideias criativas que agradaram os alunos paulistanos. De volta à realidade rural paulista, quem ainda tem mais vantagens para contar é o nosso produtor de leite. Com a irrigação, o seu Ademar pode deixar esse número de vacas num piquete de 27 metros por 27, que ele vai alternando todos os dias. Antes da irrigação, esse mesmo rebanho precisava ficar numa área de cerca de 50 alqueires. Agora sobrou até espaço para arrendar terras para cana. As vacas ficam com um alqueire que elas percorrem ao longo de um mês. Mesmo numa área tão pequena, tem capim de sobra. É vantagem um sistema desse, porque além dela comer um capim de boa qualidade, ela não anda. Ela não gasta energia para encher a barriga. Vaca forte significa mais leite. Como a produção dobrou de volume, seu Ademar comprou até um refrigerador. Para o professor, ajudar o seu Ademar é reviver a história da sua própria vida. Meu pai, apesar de não ser um filósofo, mas ele tinha uma filosofia que, pelo menos para todos os 11 filhos dele, valeu muito, né? Que diz o seguinte: olha, avalia bem o peso do cabo da enxada e o peso da caneta, né? E faça a sua opção. Se você achar que o cabo da enxada é melhor de ser carregado que a caneta, você fique à vontade. Do contrário, volte para a sala de aula e dê o máximo que você pode fazer. Talvez o meu pai, se ele tivesse sido assistido da forma como eu pretendo assistir na minha área de competência dos agricultores, quem sabe a integridade da nossa propriedade agrícola tivesse sido mantida. Bela lição, hein, professor Edmar? Agora são 5h39. Daqui a pouco a greve dos bancários e ainda hoje. Crianças contam histórias e aprendem ao mesmo tempo em que se divertem. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios realiza neste momento uma assembleia para definir uma possível greve da categoria. A empresa chegou a oferecer 5,2% de reajuste salarial, mas os empregados decidiram manter o estado de greve. Por enquanto, os serviços prestados pelos Correios estão normais na região de Bauru. O sindicato pede os 5,2% já oferecidos, o que corresponde à inflação do último ano, mais 5% de aumento real. O sindicato negocia na Justiça do Trabalho com os Correios.
Hoje, em Bauru, a assembleia marcada para o fim desta tarde define se a categoria para ou não os serviços. Os Correios já anunciaram um plano de emergência em caso de greve. Ele inclui realocação de empregados de áreas administrativas, contratação de temporários, autorização de horas extras e mutirões para entrega de correspondência e encomendas nos finais de semana. Segundo os Correios, o atual reajuste pedido pela categoria é inviável. Já os bancários chegaram ao segundo dia de greve com o movimento ampliado. De acordo com o sindicato da categoria, das 61 agências, pelo menos 40 interromperam o atendimento. Cerca de 35% dos 2.000 bancários de Bauru aderiram ao movimento. Agências da região também deixaram de abrir, mas caixas eletrônicos e compensação de cheques funcionam normalmente. De acordo com o sindicato, não há rodadas de negociação previstas pelo menos até sexta-feira, o que deve estender a greve até o começo da semana que vem. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. O Vunesp Informa de hoje destaca o vestibular 2013 da Unesp, que está com inscrições abertas. As inscrições para o vestibular 2013 da Unesp vão até o dia 11 de outubro. A taxa é de R$ 130. São mais de 7.000 vagas, distribuídas em 165 cursos de graduação em 23 cidades do estado de São Paulo. Neste ano, a universidade oferece 8 novos cursos. Um deles é o de meteorologia aqui em Bauru. A prova da primeira fase será aplicada no dia 18 de novembro em 31 cidades paulistas e também em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande e Curitiba. Os candidatos convocados para a segunda fase farão as provas nos dias 16 e 17 de dezembro. As inscrições são feitas apenas pela internet. O endereço é www.vunesp.com.br. No site também está disponível o manual do candidato. Mais informações ainda no Disque Vunesp, 11 3874 6300. A Unesp em Bauru realiza de 24 a 26 de setembro o Congresso Nacional de Avaliação em Educação, o CONAV. O CONAV é para gestores, professores e estudantes. As inscrições variam entre R$ 120 e R$ 200 e podem ser feitas durante o evento ou ainda pela internet. O site é o www.fc.unesp.br. A professora Mara Sueli Simão Moraes é coordenadora do evento. Professora, qual é o objetivo do CONAV? O objetivo do CONAV é discutir a avaliação em larga escala e a gestão educacional. Como se processa, então, toda a política pública a partir das avaliações em larga escala, a formação continuada dos professores, os investimentos nos sistemas de ensino e nas redes de ensino. E que tipo de atividades serão realizadas durante o evento? Nós vamos ter palestras, mesas redondas, oficinas, apresentação de trabalho na modalidade pôster e relato de experiência. E qual a importância do CONAV? O CONAV é importante porque traz para a academia uma discussão que hoje se faz muito presente, que é a avaliação em larga escala. O que a gente vê mais na mídia é a questão do ranqueamento das escolas. E nós queremos, na verdade, estar trabalhando a profundidade da avaliação em larga escala, no sentido de vir a promover a gestão educacional, a política educacional do Estado de São Paulo, do município de Bauru e do Brasil. Obrigada, professora. Entre os convidados estão o secretário de Estado da Educação, o professor Herman Wurwald, e o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa. Catiúcia Reis para o Unesp Notícias. Veja agora a agenda com os compromissos dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa daqui a pouco, às 6h30 da tarde, do lançamento do programa Cidades Sustentáveis no SESC. Às 7h30, ele participa de uma roda de conversa na Uniesp. Amanhã, Rodrigo grava programa eleitoral para a rádio e televisão no período da manhã. À tarde e à noite, ele se reúne com candidatos a vereador. Clodoaldo Gazeta, do PV, participa hoje da abertura do programa Cidades Sustentáveis no SESC. O candidato não divulgou compromissos para quinta-feira.
Chiara Ranieri, do Democratas, também estará no SESC hoje às 6h30 para o lançamento do programa Cidades Sustentáveis. A candidata não divulgou atividades para amanhã. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha. No próximo sábado, a TV Unesp e o Jornal da Cidade realizam o debate com os candidatos. Será a partir das 10 horas da noite, com transmissão ao vivo da TV Unesp e das rádios Unesp e Auriverde. Não perca! No próximo bloco, a gente recebe a professora da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi. Vamos conversar sobre a educação infantil. Até já! Uma das formas mais antigas de transmissão do conhecimento é a tradição oral de contar histórias. Dentro das escolas, a contação é uma atividade que ganha cada vez mais espaço. Educadores trabalham essa técnica com adolescentes para que eles se tornem contadores também. Uma turma muito concentrada. A história é tão boa que ninguém pisca. Cara simples, boa pinta, né? Solteiro, não tinha namorado. Esse teatro, na verdade, é uma aula sobre contação de histórias. Durante as aulas são ensinadas várias técnicas. Bastante diálogo e uma dose grande de criatividade são fundamentais para deixar a imaginação viajar. Para contar uma boa história, eles precisam dos 5 elementos, que são os básicos, né? Que é o começo da história, aí é o conflito, acontece alguma coisa na história. Depois é a progressão, depois o clímax, quando tudo vai se melhorando na história, e depois o final, que é o desfecho, né? Eles precisam saber desses 5 para contar realmente uma boa história. Nessas aulas, primeiro é preciso ouvir para depois aprender a contar. Entre uma história e outra, os alunos que participam dessas atividades entram em contato com o universo da literatura. E quanto mais eles escutam, mais cresce o interesse deles pelos livros. Isso ocorre porque eles ampliam o próprio repertório de histórias, uma amostra de que o conhecimento é estimulante. Mesmo que sejam textos de oralidade, enquanto a gente conta uma história, o fato da gente se remeter a alguns autores, a algumas outras histórias, faz com que os alunos se interessem por esses autores. Então, assim, eu tenho visto que os alunos estão buscando alguns autores indicados durante uma contação de histórias. Depois de tanto ouvir, o Patrick passou a buscar mais leituras nas estantes da biblioteca. Esses dias eu peguei 3 livros aqui na biblioteca, do Machado de Assis, que é bom aprender alguma coisa além, né? Aí eu já passo conhecimento por circuito também, se precisar de alguma coisa. São aulas diferentes e, para esses alunos, uma oportunidade divertida de aumentar o conhecimento. Com certeza. E a gente continua a falar sobre contação de histórias com a professora de pedagogia, do curso de pedagogia da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi. Professora, muito obrigada por sua presença. Eu é que agradeço, Larissa. Maria do Carmo, a contação de histórias, ela não deve ser restrita só à escola, como a gente mostrou aí, não? Não, a contação de história é um fato comum. As pessoas, elas contam o seu cotidiano, elas contam a sua vida, as pessoas se aproximam. O que acontece é que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm tempo. Olha a barbaridade, né? De estar contando suas próprias histórias, de nós conhecermos as histórias das nossas famílias, os jovens se distanciando da história das suas famílias, né? E como muito bem foi apresentado na reportagem, a contação de história, o recebimento, a assimilação dessas histórias, ela seria como um fio de Ariadne na condução dos nossos afetos, das nossas emoções e até para a gente vivenciar situações do nosso cotidiano. É esse repertório de histórias que vai fazer com que as crianças vivenciem as situações. Alguns teóricos contam, por exemplo, o Bruno Bettelheim, ele fala que são essas histórias, são os contos, são as histórias da literatura tradicional que vão dar escopo, vão mobiliar a imaginação e o imaginário dessas crianças. Vão dar repertório, né? Exatamente. Ninguém tira de onde não tem. E é pelo recebimento da contação de histórias que essa criança vai ter repertório até para ela entender as situações do cotidiano da vida. Professora, aí na reportagem nós mostramos adolescentes, mas a contação ela deve ser iniciada desde cedo. Você tem uma pesquisa, inclusive, que deve se contar histórias para bebês. Explica para a gente. Exatamente.
ensina-se a falar falando, cria-se. A imaginação e a fantasia, elas não são inatas, elas são criadas a partir da lalação, quando o bebê começa a lalar, a falar, né? E essa contação de história para os bebês, quando a gente está banhando, quando a gente está alimentando, quando está acariciando esse bebê, é que se começa a contação de história. Então, e isso vai percorrer toda a vida, é isso que vai dar o rumo na nossa vida. Inclusive a leitura de livros também para eles, né? Exatamente. A leitura, ela passa por 2 processos, de letramento e de alfabetização. O letramento é esse contato social com as obras, com a contação de história, com a interpretação que vai se estender à arte, que vai se estender às várias linguagens que nós temos para nos expressar e para receber os conhecimentos do mundo. E também a questão da leitura, ela precisa da técnica da leitura, que daí é a alfabetização propriamente dita, que não se restringe simplesmente a juntar o alfabetário, as letras, formar sons. Eu preciso de um ambiente nos quais eu tenha a contação, o diálogo, a conversa, os livros, os materiais a serem decodificados, a serem atribuídos significados. E o livro pode ser encarado como um brinquedo, inclusive? Exatamente. Quem faz a separação do livro como brinquedo ou como objeto de estudo sério é o adulto. Para a criança não existe a separação entre o jogo, o brinquedo e o objeto livro. Todos eles trabalham com a imaginação, com a criatividade, com a fantasia. É o adulto que faz essa separação. No brincar, a criança aprende, no jogar, ela aprende, no ler, ela aprende. E é o adulto que transforma a leitura numa barreira para a criança. E a criança que tem contato com os livros desde pequena, ela vai ser alfabetizada de forma mais fácil? Exatamente. O mundo está cheio de coisas a serem lidas. Os livros trazem essas histórias do cotidiano traduzidas e postergadas, né? Então, uma criança que tem acesso aos objetos de leitura precocemente, o que eu chamo precocemente? Desde que ela se senta, desde que a mãe apresenta um livro, ela está tendo esse ambiente socialmente orientador para a leitura, para a escrita, que são códigos necessários à vida. Quanto mais tecnológica, quanto mais avançada essa sociedade, Larissa, mais eu dependo da leitura e da escrita. Só que isso não acontece quando eu estou grande. Isso vem da minha história, da oralidade, da contação de história e da disponibilidade de objetos para leitura. Quer dizer, é um processo cumulativo, né? Exatamente. É um processo que acontece no decorrer de toda a vida. Mas a ideia, Maria do Carmo, é antecipar essa alfabetização? A questão não é antecipar a alfabetização. A questão é se dar um ambiente alfabetizador, que é diferente. Se eu quero alfabetizar, eu brinco, né? É uma brincadeira mesmo. Vamos dar sopa de letrinha para a criança. Quem sabe ela aprende mais rápido. Não é isso. A ideia não é ensinar mais rápido. Não, a ideia não é essa. A ideia é você mostrar que todo objeto que está escrito pode ser lido e que tudo que é falado pode ser escrito. Isso é uma habilidade básica para a criança futuramente estar alfabetizada. E a alfabetização, ela não se restringe à técnica da leitura e da escrita. Ela requer um ambiente que mostre para a criança como é bom a gente poder falar e guardar, ter as coisas escritas, fazer leitura. A leitura, ela me descola do tempo e do espaço e me remete a espaços infinitos. E para esses adolescentes que nós mostramos aí na reportagem, quais são os benefícios deles se tornarem contadores de histórias também? Olha, a questão da contação de história, para você contar uma história, primeiro, você tem que saber o que a moça explicou também, começo, meio e fim. E outra coisa, quando a gente trabalha com curso de contação de história, uma das orientações é a pessoa se identificar com os personagens da história para ela se lembrar dos passos e a orientação. Por quê? A história tem começo, tem um desenrolar, tem uma área de conflito, a volta calma e o viver felizes para sempre ou não, como os contos de fadas, o desfecho. Então, isso faz com que esse adolescente se oriente e quem tem essa orientação tem facilidade para a leitura e quando lê,
na organização de um texto bem escrito. E eles podem se tornar contadores para crianças menores, inclusive? Exatamente, para crianças menores, para pessoas da idade deles e para pessoas mais velhas. Essa é a riqueza da contação de história. A transmissão, a gente só conta história para quem a gente ama. E isso é muito importante. Tem muito afeto em Exatamente, jogo, né? É muita energia, é muito bom. E as pessoas prestarem atenção em você, você transmitir uma história e a partir dali ela ter também repertório e escopo para estar dando continuidade a isso. Maria do Carmo, muito obrigada por trazer essas reflexões ao Unesp Notícias. Eu é que agradeço, Larissa. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.